tarde a todos. Tenho muita alegria, muita satisfação em estar aqui neste palco, como a Ana Cláudia disse, repleto de pessoas interessadíssimas. Nós vamos conversar sobre um foco novo em relação ao envelhecimento da pele, que é a visão tridimensional da face, que é um novo olhar, uma nova visão em relação à face jovem e face envelhecida, ok? Então vamos ver esse texto aqui. As emoções que expressamos no nosso cotidiano, elas acontecem pela ação da mímica cutânea e se manifestam através de 3 linhas geométricas. Quem disse isso foi um grande arquiteto holandês, e o nome dele, este nome enorme aí, e a gente fala que ele se chama Guillotin. Ele escreveu um tratado que está aí, Ensaios sobre os signos incondicionais da arte. Ele fez um paralelo entre as linhas da arquitetura e as linhas da face, nas diferentes etapas da nossa vida. Isso aconteceu há quase 200 anos, gente, e hoje está na ordem do dia. Ele disse o seguinte: linhas de expressão de alegria e otimismo, nessas expressões, as linhas são ascendentes e são linhas de expansão, como acontecem nos pagodes chineses. Esta é a visão tridimensional da face na juventude. Expressão de calma e equilíbrio, ele alinhou com as linhas horizontais dos olhos e das comissuras labiais, e ele associou aos templos gregos e romanos. E justamente em que etapa da vida isso acontece? Na maturidade, não é? Linhas de expressão de tristeza e tensão, representada por ângulos agudos e linhas oblíquas descendentes, ele comparou com as linhas que caracterizam as pirâmides, que são linhas próprias da face no envelhecimento. Como eu disse, essa é uma visão, não é? De um arquiteto famoso de mais de quase 200 anos. E hoje esses tópicos estão sendo retomados. Então nós temos definidos os padrões de juventude. No rosto jovem, a distribuição harmoniosa do tecido adiposo permite a presença de pontos de luz. Esses pontos de luz predominam em relação aos pontos de sombra. Observem nessa face quantos pontos de luz. É uma face luminosa. É aquilo que a gente diz, de face luminosa, de expressão luminosa, característico do rosto jovem. Presença de arcos e curvaturas. Observem esse lábio. A curvatura do lábio. Observem no topo do lábio o que a gente chama de arco do cupido, essa curvinha aqui de cima, que dá um arco, que joga a parte inferior da face para cima. Observem que as linhas são ascendentes, ok? O envelhecimento impõe alterações na topografia tridimensional da face. O que acontece? O tecido conjuntivo, o apoio da pele se retrai, e também há uma deflação da gordura, quer dizer, a gordura reduz de volume. A gente quer sempre pensar que gordura é horrível e quer combater a gordura, mas na face isso não pode acontecer. Na pele, no avançar da idade, a gordura é bem-vinda na face. Isto leva a grandes mudanças no contorno facial e a definição dos padrões de envelhecimento. Quais são os padrões de envelhecimento? Ocorre importante redução das estruturas faciais, não apenas dos tecidos moles, como colágeno e elastina, mas do apoio ósseo da face. Os ossos da face se reduzem, se encolhem. Há uma compartimentalização da gordura. A gordura, além de diminuir de volume, ela se deposita na base da face, no contorno da face. Predomínio de pontos de sombra em relação aos pontos de luz. Observem que eu só tenho pontos de luz aqui na testa
e aqui na ponta do nariz. O restante são sombras, sob os olhos, aqui na região do pescoço, presença de concavidades e perda dos arcos. Observem o lábio, observem na comissura dos lábios, aonde estão aquelas linhas, né, que se chamam marionette lines, aquelas linhas que descem do ângulo do lábio para baixo. Hoje, o conceito de juventude é através deste triângulo, é o chamado triângulo da beleza. Este triângulo tem a sua base alargada no topo da face, logo acima das maçãs do rosto, que através da sua proeminência projeta uma face, dando esse aspecto juvenil. O ápice da pirâmide fica no queixo, no mento. E observem que toda a face reflete a luz, o que dá ao rosto aquilo que a gente chama de luminosidade. É a luminosidade, é o brilho, que é possível através do tecido túrgido, que possibilita a reflexão da luz. Bem, as alterações dos volumes faciais são evidentes. E é evidente a inversão do triângulo da beleza. Então observem por que, e é óbvia essa inversão. Analisem as maçãs, a proeminência das maçãs da face, na pele, no rosto juvenil e no rosto idoso. As maçãs estão aplanadas, o que torna a face alongada, o que dá um aspecto, né, cansado, envelhecido. Observem o contorno facial. A mandíbula no rosto juvenil, as linhas são muito firmes e claras, e na pele envelhecida, na face envelhecida, melhor dizendo, elas são bastante difusas, né? As linhas são difusas. E há então, no rosto, na face envelhecida, uma importante perda do volume. E isso permite então a instalação de linhas e rugas bem evidentes. Foi feito um trabalho na França em 2011, um trabalho de pesquisa muito importante por essa empresa que está aí, Arcane Research, para um pool de empresas francesas. Eles entrevistaram 4.400 mulheres. E a pergunta que eu achei assim, mais relevante para o nosso foco é essa: qual a principal preocupação das mulheres em relação ao envelhecimento facial? 29% das mulheres disseram que o que mais incomoda elas, rugas da glabela. 32% rugas nos sulcos nasais. E 37% linhas e sulcos na região dos lábios. Então você já pode até sentir onde é que você se situa e o que incomoda mais no envelhecimento da face. São linhas decorrentes da perda de volume facial. Linhas que aconteceram como perda do volume facial. Então hoje a grande preocupação, tanto da área médica como na área da cosmética, é a inversão do triângulo da beleza. Lembrando que a era do rosto esticado passou, né? Não sei se vocês alcançaram aquele rosto cuja sobrancelha ia parar na testa, não é? A boca ia parar lá no lóbulo da orelha, o olho não fechava, o olho não abria, enfim, isso não tem mais. Hoje existe uma grande preocupação também dos médicos no tratamento volumétrico da face. Então ele é feito quando? Ele é feito no envelhecimento, sempre. Ele é feito quando ocorrem dietas radicais e também quando a paciente fez cirurgias bariátricas. Que regiões da face, em que regiões são feitos os preenchimentos? A volumização da face. Região infraorbital, principalmente. Esta região aqui, que é chamada sulco nasojugal. Bochechas proeminentes, ressaltar as bochechas e também o queixo. Quais são as substâncias preenchedoras? Muitas. Eu trouxe o ácido hialurônico, que é o campeoníssimo.
a gordura, o colágeno, metacrilato, entre outros, que são utilizados pelos médicos para fazer os preenchimentos. Eu gosto muito do trabalho desse cirurgião, é um cirurgião canadense, bastante conceituado no seu país, Dr. Joseph Cake. O que ele mostra? Embora ele seja um cirurgião, ele quis fazer este trabalho para mostrar o rejuvenescimento importante numa face bastante envelhecida, em que não usou o bisturi, usou unicamente substâncias preenchedoras. Então observe, na região das bochechas, ele fez uma restauração das proeminências das maçãs do rosto. Comparem aqui a nosso modelo em cima. Coisa, né? Uma ponta o laser. As maçãs do rosto de cima, do anterior e a foto de baixo. Usou toxina botulínica aqui na região das sobrancelhas e dos olhos para abrir o olhar da cliente. Fez preenchimento na região nasojugal, essa região logo abaixo dos olhos, que é algo que envelhece muito quando ela está muito emagrecida, quando há essa depressão pela ausência de volume de tecido adiposo, de tecido conjuntivo. O que mais que ele fez?